Está no ar. Conexão Saúde. Conexão Saúde. Sua ligação direta com uma vida mais saudável. Bom dia, meus queridos. Estamos iniciando agora mais um Conexão Saúde. Meu nome é William Tinoco, sou médico ortopedista do Núcleo de Ortopedia do Hospital Perpétuo Socorro. E vamos falar hoje de um assunto muito presente na vida de todo mundo, pelo menos na minha, né, que sou ortopedista, que são as doenças reumatológicas, o reumatismo, a artrite, né? Eu, quando atendo paciente, a primeira queixa, né, dor articular, muitas vezes não é em relação à parte ortopédica, é mais em relação, é uma doença de origem reumatológica, né? E eu conto com a minha querida amiga e colega, doutora Rebeca Borba, que está aqui hoje, né, para falar com a gente desses problemas relacionados à reumatologia, né, e eu já encaminho para ela, né, com a orientação, com a solicitação dessa avaliação. Doutora Rebeca, seja muito bem-vinda ao Conexão Saúde. Bom dia, Duílio, bom dia. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra ter você aqui. Rebeca, quando a gente fala em reumatismo, as pessoas pensam logo em artrose e tal, mas, né, será que toda dor articular é por conta de artrose? Né? Será que toda dor articular é por conta de reumatismo? Né? O que é o reumatismo? Bom, não, nem toda dor é uma dor articular. Reumatismo, na verdade, é um conjunto, né, de inúmeras... Na verdade, essa palavra, os pacientes falam muito, doutora, eu tenho reumatismo. Então, é uma palavra popular para inúmeras doenças da área reumatológica. Que essas doenças podem ser autoimunes, de origem inflamatória, de origem degenerativa, mecânica, autoimune, né, inflamatória, degenerativa. Então tem várias, vamos dizer assim, naturezas que podem causar essas dores. A osteoartrite, né, é considerada uma doença reumatológica? Sim. É uma doença reumatológica. Pronto. Qual é a diferença entre artrose e artrite? A artrose, os pacientes confundem muito. A artrose, ela é mais o desgaste só articular mesmo. E a osteoartrite, que é o que a gente usa mais, é quando tem inflamação instalada naquela articulação. Então, tem um processo inflamatório instalado. Os sintomas são muito semelhantes, né? Sim. Da artrose e da artrite. Uma artrose, né, que é o desgaste da cartilagem, né, que é comum para todo mundo, né? Sim. Se a gente, né, quem vive mais do que 40 anos, né, normalmente, às vezes até antes disso, sim, a gente já apresenta algum nível de artrose, né, o desgaste da cartilagem. Isso. E a artrite é a inflamação. Não é Exato, isso? É um processo inflamatório instalado mesmo. Como diferenciar na consulta uma artrite de uma artrose? Bom, a artrose, em geral, você sente muito naquela articulação que você usa. Isso. Então, pacientes que são agricultores ou cabeleireira, sente muito. E a artrite, ela é diferente. Não tem muito, não é só daquela articulação que você usa, não é? E tem muito a ver também com o fato de... A artrose, como você falou, tem uma lesão estrutural. Sim, né? Tem uma lesão estrutural. E a artrite, você às vezes nem encontra essa lesão estrutural, né? Esse desgaste da cartilagem no raio-x. Mas há o processo inflamatório, exato, tá certo? Tá, a artrose, ela tá muito ligada assim também com o envelhecimento, com o desgaste daquilo ali. Então, daquela articulação, daquela estrutura, mas não tem um processo inflamatório instalado. Entendi. Rebeca, normalmente, né, a gente quando pensa em artrite, a gente, essas diferenças, né, que a gente falou aqui da artrose, que é simplesmente o desgaste da cartilagem, a artrite tem um componente familiar associado também, né? Às vezes o paciente relata, olha, minha mãe tem isso também, tá? O meu pai, minha tia, minha avó. Tem, né? Tem um componente genético, sim. Tem um componente genético, são
vários genes que estão, não tem um gene específico, esse gene é o gene específico da osteoartrite, mas tem sim, tem alguns genes que são ligados, mas está muito ligado também com o estilo de vida. Entendi. Está muito ligado ao peso, à sobrecarga, pode estar ligado também ao envelhecimento, como a gente falou, o envelhecimento está bem ligado. Um acidente, um trauma pode causar, inclusive pessoas novas podem desenvolver a artrose, a osteoartrite devido a um trauma, então foi uma coisa local. Não tem só a ver, ele é multifatorial. Essa doença, a osteoartrite, ela é multifatorial, então tem um componente genético. As pacientes dizem muito minha avó, minha mãe, minha tia. Então tem sim esse componente genético associado. Toda dor nas mãos é artrose. Eu vejo muita a processo degenerativo relacionado às mãos, né, ligado à parte reumatológica, né, Rebeca? As doenças reumáticas, muitas se manifestam com sintomas nas mãos. Inclusive, os pacientes vão muito mesmo porque eles sentem problemas nas mãos. Mas não é só a osteoartrite. Existe um leque, uma lista enorme de doenças. A artrite reumatoide, o próprio lúpus. Isso. Fibromialgia, né? Você deve pegar muito fibromialgia, a síndrome do túnel do carpo. Muito. Né? As tendinites. Então, assim, muitas doenças reumatológicas se manifestam com sintomas, com dores articulares nas mãos. Muito bem. Osteoporose, Rebeca. Existe relação entre artrose e osteoporose? Não. A osteoporose ela é uma doença dos ossos, da perda da massa óssea. E a osteoartrite é uma doença de só o foco articular. Então, nem a osteoporose vai causar a osteoartrite, nem a osteoartrite vai causar. Você pode ter os dois, infelizmente. Isso. Mas não tem ligação com a outra, não. Acho que a osteoporose você deve tratar bastante também. Muito. Na verdade, a gente fez até esse script, né, de perguntas que eu avaliei que seriam as dúvidas dos nossos queridos ouvintes, né? Mas a osteoporose é a desmineralização óssea, né? A diminuição do cálcio, do depósito de cálcio nos ossos, e ela não gera dor, não causa dor. Não. O grande problema da osteoporose é a possibilidade de fratura. De fratura, né? que é muito aumentada. Com os pacientes, olha, idoso morre de quê? Queda e gripe. Dor de barriga, né? Então, para evitar Exatamente. a queda, fortalecimento muscular e reforçar o osso. Você cai no chão com um ossinho frágil, você vai ter uma fratura. Exato. O índice de sobrevida de um paciente que tem uma fratura de fêmur, por exemplo, é de 3 anos. No caso de um colo, e de 5 anos de uma região do trocânter. Então, assim, você vê como abrevia bastante. A vida, né? Causa imobilidade e tal. A artrose, né, normalmente causa deformidades, não é isso, doutora Rebeca? Pode causar, sim, deformidades, né? Porque tem o desgaste daquela cartilagem que está nas extremidades dos ossos, aquela cartilagem desgasta, fica o atrito entre os ossos, e aí, como uma defesa errada do corpo, vem os famosos bicos de papagaio, né? São os osteófitos. Então, mas não quer dizer que todo mundo que tem uma doença reumática degenerativa, no caso da osteoartrite e da artrose, vai ter deformidade óssea, principalmente se você tiver o diagnóstico e tratar. Exato. É uma grande dúvida, né, das pessoas, né, o tipo de doença reumatológica, né, que ela tem às vezes, só a doença tem mais a ver com a parte reumatológica do que com a parte ortopédica. As mais comuns que a gente vê no dia a dia é fibromialgia. O lúpus, que você falou, a gota. Gota é metabólica. Foi o que eu esqueci de falar. Ela é uma doença reumática metabólica, então elas se dividem, né? Então nem toda doença reumatológica tem a mesma origem. Se a gente começar o programa, a gente estava falando de um caso aqui de um paciente com gota que tinha, né, controlava a alimentação, fazia tudo que deveria fazer, mas mesmo assim tinha grandes depósitos de cristal durato. Exato. No caso dele, ele disse que já era até vegetariano. Pois é. Há muito tempo, não sei se sempre foi há muito tempo, né? Então, muitas vezes a gota não é da alimentação. O seu próprio corpo produz em excesso
e o depósito desses cristais de urato de sódio, né? Se depositam nas articulações, enrijecem, causam inflamação e muita dor. Forma os tofos, né? Que os pacientes veem, muitas vezes só procuram quando estão na crise mesmo. Exato. Esse paciente, especificamente, ele fez uma cirurgia de joelho grande para tirar esses cristais de urato de dentro da articulação. De dentro da Um articulação. tofo intra-articular e precisou tirar. E precisou retirar. A fibromialgia. Vamos falar um pouco sobre a fibromialgia, que é uma coisa, até eu acho que é a patologia mais comum. Ultimamente, que a gente tem encontrado. Pelo menos lá na ortopedia, com fibromialgia. Certeza. Você vê aquele paciente que sente dor, que não tem assim um diagnóstico ainda. Você faz os exames de imagem, você não vê essas alterações estruturais todas, e o paciente, mesmo assim, tem dor. É porque a fibromialgia, acho que a gente falou disso da última vez. Sim. Ela não é uma doença inflamatória. Ela é uma doença que acontece uma alteração no processamento da dor pelo sistema nervoso central. Acontece na cabeça, não é uma doença psicológica, eu sempre aviso, não é psicológica. Ela é real, a dor é real, mas se você fizer uma imagem, uma radiografia, um ultrassom, uma ressonância, você não vai encontrar, porque não tem alteração articular estrutural. É o processamento da dor que está errado, mas ela não é uma doença inflamatória. Entendi. Rebeca, e sobre o tratamento dessas osteoartrites? A gente tem o tratamento para o desgaste, que é fortalecimento, tem a parte de colágeno tipo 2 e tal, que se faz muito analgésico. Como é normalmente o tratamento dessas osteoartrites relacionados à reumatologia? Bom, é uma doença crônica, então é uma doença que não tem uma cura, né? Você falou aí dos colágenos, isso aí tá muito em alta, essas colágeno, ácido hialurônico, condroitina, tudo isso tudo ajuda, realmente ajuda, não altera, primeiro é a longo prazo, o paciente tem que usar a longo prazo. Existe tratamento, mas não tem cura. Não tem cura, então ajuda, o tratamento engloba medicamentoso, o tratamento para a osteoartrite, a gente usa anti-inflamatório. Anti-inflamatório, você sabe que você não pode ficar por muito tempo. Existe agora um anti-inflamatório novo, relativamente novo no mercado, que ele pode ser usado por mais tempo, até 3 vezes ao dia, até 1 ano. Você pode usar pacientes até diabéticos, hipertensos, a gente avalia bem, mas o tratamento é analgésicos. Olha, a osteoartrite e a osteoartrose não se trata com Tramal, Tilex, essas coisas, não vai adiantar. É paliativo. É paliativo. Você vai tratar com anti-inflamatório, pode usar um corticóide, pode fazer a infiltração, a gente conversa com vocês, né? A infiltração que dura um tempo, não vai curar, mas ajuda bastante, né? Aquele paciente que é bem sofrido, pra gente tentar prolongar, ou então distanciar a prótese, né? Tem a questão da prótese também, né? Que aí os ortopedistas, vocês entram e o tratamento é esse. O último nível de tratamento. É a última cartada. A articulação. Exatamente. Existe a artrodese também. A artrodese. Que é você fazer com que aquela articulação não se mexa mais. Se você tem dor, né? Por esse desgaste todo. Quando você dobra o joelho, quando você dobra o punho e dobra o tornozelo, é uma opção, né? Dependendo da idade do paciente, você simplesmente fazer com que aquela articulação não dobre mais. Não dobre mais. Né? Vai causar uma perda de função daquela articulação, mas enfim, é melhor. Mas exatamente. E esses... uma coisa que o pessoal está usando muito, falando da tal da cúrcuma. Isso, um anti-inflamatório fitoterápico, né? Eu sempre aviso pro paciente, a cúrcuma que bota na comida não adianta em nada. Tem que ser aquela produzida na farmácia, na indústria, né? Por causa da dose. Mas tudo isso é para você distanciar, né? Prolongar o uso da sua articulação mesmo e evitar a prótese, que é a última cartada. Mas assim, o tratamento é esse. E o que você falou? Exercício físico, sempre. Tem que fazer exercício físico. A alimentação saudável,
né? Isso aí são as mudanças comportamentais, né? Exatamente, né? A dieta ajuda bastante a controlar essa... Por causa também do sobrepeso. Não é você estar obeso em si que vai piorar a osteoartrite, a artrose, mas a sobrecarga. A sobrecarga. Principalmente joelho, não é? Quadril. Sim. Né, eu tinha uma pergunta aqui, né? O que a reumatologista pensa sobre o colágeno e glicosamina, a gente acabou falando, né? São substâncias importantes. São importantes, são coadjuvantes. Não vai curar você, mas assim, a longo prazo, de boa qualidade, eu prescrevo e vale a pena. Vale a pena. Exato. Mitos e verdades. Sim. Vamos lá. Eu acho que os ouvintes têm bastante, né? Artrose é doença de idoso? Parcialmente verdade. Parcialmente verdade. Não totalmente. Né? O idoso, né, normalmente tem. Exatamente. Principalmente dependendo da sua função, tá bom? Mas eu tenho pacientes jovens, sim, como eu te falei, obesos, com muito sobrepeso. Então isso desgasta a articulação. Algum trauma, você sofreu um acidente, né? Muito acidente de moto. Isso. Então pode acontecer, sim. Uma fratura articular. Exatamente, que gera uma artrose. Aquela fratura. Exatamente. Então pode, mas está muito ligado ao envelhecimento. Sim. Ao envelhecimento, sim. Essas perguntas aqui estão ótimas. Instalar as articulações causa artrose? Não. Estralar os dedos? Não, pode estralar seu dedo. Eu estralo bastante quando estou nervosa. Eu também, ó. Já instalei hoje. Pronto. Eu estralo bastante. Exercício piora a artrose? Não. Eu sempre falo o seguinte, inclusive tem uma coisa que não sei se a gente falou, é que como você diferenciar, né, de uma dor mecânica, não é? De uma dor inflamatória, né? O movimento. Então, assim, aquela história que se você é idoso, você tá com dor no joelho, você tem que ficar sentado na varanda da sua casa, sentado na cadeirinha de balanço, assistindo televisão, assistindo a missa. Não, isso caiu por terra há muito tempo. A articulação precisa de movimento. Ela precisa assim como o cérebro precisa ser estimulado, a articulação também precisa. A vida da articulação é um movimento. Exato. Então, você é aquela pessoa que dormiu, acordou toda dolorida, porque ficou em repouso, tem alguma coisa errada. Isso. Então, movimento, musculação, se não gostar, faz um pilates, uma coisa desse tipo, mas assim, movimentar. Então, é uma mentira isso aí, é um mito. Exatamente. O exercício, né, ele é importantíssimo para a estabilidade da articulação. Com certeza. Né? Toda articulação tem os estabilizadores estáticos, que são os ligamentos, e os dinâmicos, que são os músculos, né? Os tendões com os músculos. Se você tem uma articulação instável, você tem mais atrito, mais movimento que não deveria acontecer. Então, o desgaste é maior. Vai aumentar. Você fortalecer a musculatura, você vai diminuir o desgaste, vai aumentar a estabilidade articular, sabe? Entre outras coisas. Então, o exercício feito da maneira correta. Tem isso. Inclusive, um exercício errado pode causar um trauma. Exato. Né? E você ter mais dor. Mas o exercício é bom. É bom. E você falou sobre, né, quem fica muito tempo parado, né, tem, às vezes, rigidez. O líquido sinovial, que é intraarticular, que ele nutre a cartilagem, ele só é produzido com movimento. Só produzido com movimento, exatamente. Se você não movimenta, não produz. Sua cartilagem degenera. Então, assim, a articulação precisa de movimento para ter vida. Senão, eu sempre falo, vai ficar, sabe aquela porta que você nunca abre? Que quando você vai abrir, faz... Pronto. É sua articulação. Quem é vivo se mexe. Exatamente. Se você para, você para. Para de uma vez, né? Pronto, então, pergunta final. Qual a principal mensagem que a senhora gostaria de deixar para quem convive com dores articulares? Não aceitar a dor. Você não aceitar a dor, achar que ligar isso à idade e achar que você tem que conviver com aquilo porque você envelheceu e é isso. Hoje existe tratamento, existe medicação, existe exercício físico, existe orientação que pode aumentar muito a sua qualidade de vida e até te devolver movimentos que você achou que não tinha mais. Então, não aceite a dor, não aceite a doença. E envelhecer não significa adoecer.
Então procura o médico. Doutora Rebeca, eu gostaria de agradecer bastante mais uma vez sua presença aqui no programa. Foi Obrigada, muito imagina. esclarecedor. Falamos de um assunto que, né, que a gente bateu uma bola grande aqui, que a gente convive, né, que nós compartilhamos o tratamento de vários desses pacientes. E é uma honra ter a senhora por aqui mais uma vez. Obrigada. E vamos já doutor. preparar o próximo assunto, né? Se Deus permitir. Pessoal, até um próximo Conexão Saúde.